Meus caríssimos irmãos sacerdotes, de modo especial aqueles que têm um de suas comunidades que hoje vai ser ordenado diácono. Queridos diáconos, não só aqui de nossa diocese, mas de outras dioceses que aqui se fazem presentes: Blumenau, São José dos Pinhais, Curitiba, Floripa, quem sabe. Sejam todos muito bem-vindos, que bom vê-los aqui em tão grande número. Os caríssimos irmãos e irmãs, de modo especial os familiares dos nossos quase diáconos permanentes. Estou com vontade de fazer umas perguntinhas para vocês, para ver se estão bem preparados para receber esse ministério, que já não é pouca coisa, mas estamos falando do sacramento da ordem no primeiro grau. Portanto, eu passo a pertencer ao clero, não para se sentir melhores do que outros, mas quem quiser ser maior deve aprender a ser o menor para servir. Existem algumas palavrinhas que são fundamentais nesta missão que hoje vocês estão por receber: vocação e missão. A palavra de Deus inclusive nos orientou a isso. Samuel foi chamado, depois os apóstolos escolheram quantos para trabalhar por eles? Passaram na primeira pergunta. A igreja de Joinville é mais gulosa, não escolhe apenas 7, mas escolhe 11. Por que aqueles foram escolhidos? Não simplesmente porque havia uma necessidade, mas porque haviam recebido do Senhor, os apóstolos, uma tarefa, a tarefa de fazer com que o reino de Deus, que a mensagem de Jesus Cristo e os valores afirmados por Ele se tornasse uma realidade no meio do nosso povo, no meio do povo de Deus, porque o povo, em primeiro lugar, pertence a Deus, que é o Senhor de tudo e de todos. E assim os apóstolos escolhem pessoas, escolheram 7, hoje nós escolhemos 11. Toda vocação, ela é um chamado de Deus, através de pessoas, ou através de fatos, ou através de situações. Cada um podia lembrar-se nesse momento aquilo que aconteceu, que na sua história alguém lhes disse: já pensou em servir melhor a igreja de Jesus? Deste jeito, com estas palavras ou outras, Deus nos estava chamando, porque Deus hoje não manda mais anjos para resolver as coisas, mas Deus usa concretamente de pessoas que sejam intermediários do seu amor, para que aquela grande missão, a missão que era do próprio Jesus Cristo, que os apóstolos cuidaram com tanto carinho, continue a ser uma realidade no ano de 2018 e nos próximos. Se naquele tempo aqueles foram chamados, hoje são vocês. Se aqueles responderam ao chamado, hoje são vocês que respondem. Mas sempre houve um chamado de Deus. Nunca se considerem donos do sacramento da ordem no primeiro grau, nunca se considerem donos do diaconato. Considerem isso como uma grande graça que Deus lhes dá.
mas Deus não lhes dá para que vocês se tornem orgulhosos ou imaginem que são melhores do que os outros. Repito, Deus lhes deu essa vocação porque percebeu algo em vocês e quer contar com vocês para que a missão do próprio Jesus Cristo continue a se tornar uma realidade, a se concretizar no mundo de hoje. A primeira palavrinha está muito clara. Tudo vem de Deus que nos chama para uma missão. Ora, a grande missão o Evangelho nos mostrou. A missão é amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando a gente ama, à luz do amor de Deus, não pode existir um amor parcial. Não se pode amar pela metade. É preciso amar-se totalmente. Consequentemente, a missão que os senhores assumem não pode ser apenas pela metade, como se eu, na minha vida diaconal, fosse realizar a minha missão a partir do meu gosto pessoal. Mas vocês realizarão segundo os critérios da Igreja de Jesus Cristo, que os quer dedicados à tríplice missão. A palavra de Deus nos mostrou que os apóstolos escolheram 7 diáconos para que eles estivessem a serviço da caridade, a serviço da caridade, a serviço do amor ao próximo, a serviço da doação pelo outro, que se interessassem em expandir o amor de Deus através de vocês. Os anjos concretos, Deus chama hoje e coloca na nossa história, e Deus nos está chamando para que vocês se tornem anjos no bom sentido, de serem os braços, de serem o coração, de serem o amor de Deus presente hoje, onde vocês se encontrarem. A partir de hoje, pesa sobre os seus ombros, não apenas a missão que tinham até agora, quem sabe como ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, ou ministros da presidência da celebração da palavra, que muitos já faziam, agora pesa muito mais, porque a missão que vocês recebem é a missão da igreja que se encontra em cima de vocês. E Jesus Cristo deu a vida pela sua igreja, e o Espírito Santo continua mantendo a sua igreja, e o Espírito de Deus continua a fazer com que cada um de nós trabalhemos intensamente para que o amor de Deus se faça presente em nossas vidas. Por isso, mesmo que alguém recebesse o 2º grau da ordem diaconal, o sacerdote, ou o 3º, o bispo, sempre continua sendo diácono, porque nós vivemos para servir. Essa é a nossa grande missão. Mas servimos porque amamos. Se não houver amor, não haverá possibilidade nenhuma de serviço. Eu vou pegar um pouquinho de água, com licença. Já ouviram um bispo fazendo homilia com o copo de... Só que é água, viu? Sem problema. O bispo não devia pegar um problema de garganta assim, mas isso é culpa do calor de Brasília. Eu estive esses dias assessorando um curso de bispos novos em Brasília, e frio daqui, calor de lá, a garganta diz socorro, faz parte da vida. Mas para dizer-lhes que, se a primeira palavrinha era vocação, Deus os chamou, tenho sempre presente isso, e agradeço todos os dias esse dom maravilhoso. A missão é amar ao extremo, amar até o fim. Por isso, entre amor e missão se coloca um modelo, e esse modelo é o próprio Jesus Cristo.
alguém que deu a vida completamente. Mas alguém poderia pensar: mas eu sou diácono, eu tenho a minha família, eu tenho a minha mulher, eu vi com quanto carinho vocês se despediram não, vão voltar, né? Com quanto carinho vocês deram um oizinho, né, para os seus queridos esposos, para que eles pudessem agora receber o sacramento da ordem do primeiro grau. Percebeu o carinho? Alguém poderia dizer: mas como é que eu vou fazer isso? Afinal de contas, eu tenho que cuidar mais de quem? E a palavra é essa: a primeira grande responsabilidade que vocês têm continua com sua família. Por isso, mulheres, os diáconos, animem-se, não serão esquecidas e nem menos amadas. Muito pelo contrário, reforça a responsabilidade que ele tem com a família. Mas mesmo tendo carinho e amor pela família, vocês foram julgados aptos a exercer a tríplice missão na igreja: a missão da caridade, a missão da palavra e a missão de estar a serviço do altar. Existe um grande perigo na vida diaconal hoje, quando se imagina que ser diácono é apenas fazer celebrações, batizado, casamento. Espero que vocês não tenham ficado diáconos para isso. Também para isso, mas não só para isso. Tomara que um dia, quando houver necessidade de o bispo chegar e falar assim: gente, eu preciso de alguém para cuidar da pastoral social tal. Eu gostaria que, se eu perguntasse aqui nesse momento: quem de vocês me ajudaria a cuidar de uma determinada pastoral social? Eu gostaria que os 11 levantassem a mão. E não houvesse nenhuma relutância, porque o serviço da caridade é imprescindível. Nós temos atualmente 60 diáconos, agora mais 11. Portanto, 70, 71 diáconos a serviço da igreja. E é possível, sim, mesmo cuidando de suas famílias, terem tempo razoável para se dedicarem a essa missão tão nobre, que mostra quem a gente é, que é estar a serviço do outro, principalmente daquilo que mais precisa. Com muito carinho durante todo esse tempo, e o Padre Adenir fez isso tão bem, eu dizia: Padre Adenir, só uma coisa eu peço, além do grande carinho que o senhor tem pelos nossos diáconos todos, ajude-os a entender que a missão da igreja exige sim estar a serviço da palavra, exige estar a serviço da Eucaristia, mas de um modo todo especial a serviço da caridade. Tão forte é isso, que num dos documentos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, houve uma proposição aqui do Brasil, em vista da tão grande necessidade de que se colocasse a serviço da caridade e das outras coisas, reforçando o aspecto da caridade. A Santa Sé preferiu deixar as coisas no mesmo nível, e tem toda a razão, mas o grande perigo é se nós privilegiássemos simplesmente o altar e a palavra contra o serviço ou contra a caridade. Toda vez que a palavra se fizer vida em vossas vidas, toda vez que a Eucaristia se fizer Eucaristia em vossas vidas, é para servir, é para estar a serviço da caridade. Por isso, agradeço a Deus pelo sim de vocês, e peço a Deus que os mantenha firmes e animados, e que vocês não tenham medo de doar seu tempo, sua vida, seus recursos, sua saúde, pela causa mais nobre de todas, que é o modelo dito e afirmado pelo próprio Jesus Cristo, de dar a vida. Não tenho medo de dar a vida pelas coisas de Deus. Não tenho medo do futuro. Deus nos dá muito mais do que nós precisamos. Deus nos dá
muito mais do que nós merecemos. Por isso, gente, arraigados e firmes na fé, não vacilem, não deixem de rezar. Esposas, sejam as guardiãs do diaconado dos seus esposos, dos seus maridos. Ajudem-nos na sua missão. Não dá para ser diácono se a esposa, diácono permanente, se a esposa não estiver constantemente junto, no apoio, na atenção, ajudando até a rezar. Eu conheço muitos casais onde há um diácono permanente em que rezam junto a liturgia das horas. Tentem fazer essa experiência e vocês verão o benefício fantástico que acontecerá em suas próprias famílias. Uma família onde homem e mulher são capazes de rezar juntos é a garantia de uma família que crescerá sempre. Concluindo, espero, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós que estamos aqui nessa catedral, e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, espero que todos nós hoje peçamos a Deus que o Espírito Santo se faça presente sempre na vida desses senhores e que eles possam nos ajudar a construir o reino de Deus. Assim seja.